A América Latina é uma região do continente americano com uma área de cerca de 21.069.501 km², o equivalente a cerca de 3,9% da superfície da Terra. Possui muitas e diversas culturas por causa da mistura de línguas, etnias e costumes. O espanhol é o idioma predominante na maioria dos países da América Latina. O processo de industrialização das semiperiferias teve início entre as duas grandes guerras mundiais. Temos connosco uma docente da Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, que nos vai falar sobre a heterogeneidade do desenvolvimento dos países da América Latina e Caraíbas. Apesar da crise que no final do século XX afetou sobretudo os países mais endividados da América Latina, como o México e a Argentina, a região da América Latina e Caraíbas tem conhecido um progresso assinalável desde o início do século XXI. A estabilidade política e consolidação da democracia representativa fomentaram o crescimento económico que foi acompanhado de progressos sociais. Porém, estes progressos não se verificam em todos os países da América Latina e das Caraíbas, nem os benefícios do desenvolvimento atingiram todas as regiões de igual modo, verificando-se assim uma heterogeneidade do desenvolvimento destes países. Vamos falar sobre o México. Temos agora connosco uma convidada da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras, que nos vai falar sobre o processo de evolução do México. A quebra das receitas com as exportações após os choques petrolíferos de 1973 e 1979, o aumento da inflação, a desvalorização da moeda nacional face ao dólar e o aumento das taxas de juros lançaram o México, grande produtor de petróleo, numa grave crise económica e social, que alastrou a outros países, como o Brasil, a Colômbia, a Venezuela e a Argentina. O peso da dívida externa aumentou de forma significativa, os bancos ficaram sem dinheiro e as bolsas entraram em colapso. Em 1982, o México declarou-se insolvente. Os anos que se seguiram caracterizaram-se pela aplicação de políticas de austeridade, seguidas pelo governo sob a orientação do FMI, sendo rescalonada a dívida externa e renegociada com os seus credores. Em 1992, o México, em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá, formaram uma zona de comércio livre, a NAFTA, abarcando mais de 380 milhões de pessoas. Os efeitos deste acordo foram positivos em alguns setores da economia, provocando o aumento da taxa de crescimento do investimento estrangeiro. Para além de ter acelerado a industrialização, a integração económica permitiu ao México afirmar-se como destino turístico à escala mundial e beneficiar de uma importante fonte de receitas e de emprego. Queremos saber O porquê de se localizarem filiais no território mexicano. O interesse das empresas transnacionais e do governo norte-americano em instalar as suas filiais no território mexicano é usufruir da mão de obra mais barata e do recurso de matérias-primas com o objetivo da evolução do país. Queremos saber o que são maquiladoras. As maquiladoras são pequenas empresas subcontratadas pelas empresas transnacionais dos Estados Unidos da América que se desenvolveram a partir da fronteira com o México. Aproveitam a diferença de salários e os benefícios fiscais. Existem várias disparidades no México, como criminalidade e violência, pobreza, degradação, desigualdades e dependência. Vamos falar sobre o Brasil. O Brasil é considerado uma potência emergente, atendendo ao valor do PIB, que deu origem ao aumento da taxa de crescimento económico, que contribuiu para o aumento da classe média e para a redução da pobreza. Apesar dos progressos alcançados, o Brasil continua a ser um país onde persistem as desigualdades. O Índice de Desenvolvimento Humano coloca assim o Brasil no lugar 73 a nível mundial. o Brasil tem vindo a assumir uma forte inserção no processo de globalização. Esta sofreu uma forte aceleração nos anos de 1990, coincidindo com o regresso da democracia após anos de ditadura militar. Temos agora connosco uma docente da Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, que nos vai falar sobre a integração do Brasil no processo de globalização. O Brasil orientou a sua estratégia de desenvolvimento em direção ao norte do território e dinamizou também as relações comerciais com os países vizinhos do sul. Relativamente à balança comercial, passou a ser sedentária desde 2003. As exportações, embora diversificadas, apresentam um peso crescente dos produtos agroalimentares e o Brasil assume o estatuto de futuro celeiro do mundo. Para esta afirmação, contribuiu muito a criação do Mercosul, em 1991, que consiste numa organização económica regional
Integra o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, responsável pelo aumento da cooperação financeira, agrícola e industrial. Este instrumento pode ser usado para reforçar a posição dominante da potência brasileira na América do Sul. O Brasil é igualmente uma grande potência demográfica. Em 2013, era o quinto país com mais população no mundo. Representa 50% da população da América do Sul. Impõe-se também pela sua dimensão e pela riqueza em recursos naturais. Queremos saber como é que o Brasil se afirmou internacionalmente. O Brasil procura afirmar-se internacionalmente, promovendo o multilateralismo e defendendo um maior equilíbrio de forças nas negociações mundiais. Pretende também assumir-se como um porta-voz dos BRICS e tem sido um grande impulsionador nos fóruns económicos e sociais do mundo. A ambição do Brasil em assumir responsabilidades globais é também visível através da sua aproximação à Índia e à África do Sul, do seu interesse no Médio Oriente e da sua influência crescente na África subsaariana. As economias emergentes enfrentam muitos problemas. Por exemplo, a violação dos direitos humanos, que faz sentir-se por parte dos grupos de guerrilha ou da juventude dos regimes democráticos. Como sabemos, este continente foi governado durante muitas décadas por regimes militares violentos. Também a pobreza e a exclusão social assumem uma grande importância, pois verificam-se fortes assimetrias na repartição dos rendimentos. Em relação à degradação ambiental, a implantação de indústrias agroalimentares e a aposta em agricultura intensiva tem vindo a contribuir para a destruição da floresta da Amazónia, que, como sabemos, é fundamental ao equilíbrio dos ecossistemas. Outro dos problemas é a dependência face ao investimento direto estrangeiro, em especial das empresas transnacionais que aí se implantam, com o intuito de aproveitar a diferença de salários. Isto é ortiguinhas? Outro dos problemas é a dependência face ao... Olha para isto. Esta perna de ginásio... Ai, ai, ai!